Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 236. Tô aqui com o Rodrigo Loconte. Você certo seu nome? É Loconte mesmo? Ou tem outro nome? O pessoal normalmente fica com dúvida, mas é exatamente como se escreve nesse caso. Show. Um cara que eu conheci há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, e já furou fila de muitos convidados que eu tenho na minha lista. Conheci através do debate, inclusive, que ele participou. Coisas que aparecem na minha bio do YouTube, né? No meu feed do YouTube, para eu assistir. Cara, queria te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui. E se apresente para quem não te conhece, fale quem você é e mais uma vez obrigado. Claro, eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Rodrigo Loconte, mais conhecido como Loconte. Sou economista de formação, também faço análises políticas e o meu ponto de vista, não apenas sobre a política como a vida, é o ponto de vista pragmático. E eu venho participando de alguns debates. Esse último aí teve um desempenho, acho que até acima do esperado. E é interessante aí que o pessoal está começando a conhecer melhor as minhas ideias. Da hora. Eu achei interessante muito. Eu não cheguei a assistir o debate todo, né? Porque eu me canso rápido dos debates, para ser bem sincero. Mas eu achei muito interessante a forma que você abordou algumas coisas. Mas antes de entrar de fato nisso, eu vou te explicar como funciona um pouco a plataforma, que é o programa que você está participando. É um programa de bate-papo, né? Um programa de conversa. Então ele tem uma ideia de trocar ideias sem roteiro, sem nada. E a conversa vai para onde tem que ir, como todas as conversas de bar, da vida, né? E eu queria conhecer um pouco do Rodrigo pessoa, né? Pessoa física. Onde nasceu, onde estudou, o que gostava de fazer na infância, adolescência, pá. E na medida que você for contando a sua história, se tiver algo que desperte curiosidade, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Tá ótimo, perfeito. Legal essa abordagem. Eu já participei de inúmeros programas, desde o mais casual até o mais formal, mas nenhum teve essa abordagem não. Achei interessante. Bom, eu nasci dia 20 de janeiro de 2000, na cidade de São Paulo, a maior cidade não apenas do Brasil, não apenas das Américas, mas de todo o Ocidente, tá? Uma curiosidade que eu gosto de contar, porque São Paulo é muito grande. São Paulo é maior que Nova York. Inclusive, eu sou de Rio Branco, né? Do Acre. E eu trabalho home office, eu trabalho com pessoas majoritariamente de São Paulo. E eles sempre fazem, tipo, chacota, né? Comigo, o fato de ser do Acre. Eu falei, gente, qualquer cidade que você for comparar com São Paulo vai perder. Então não adianta querer comparar Rio Branco, que é uma cidade minúscula, com São Paulo, mas é uma capital, né? Preciso falar isso, né? Eu sou economista, mas hoje eu tenho as redes sociais, mas eu atuo como analista financeiro também. Mas enfim, então eu nasci 25 anos atrás, né? No ano de 2000. Bom, minha infância foi bem tranquila. Eu cresci numa família de classe média que, como várias outras aqui de São Paulo e do Brasil todo, viu uma certa ascensão aí durante os primeiros anos do governo Lula, família ganhando um pouquinho mais de dinheiro e tal. A família Loconte, ela veio aqui para o Brasil no ano de 1912 com Giuseppe Loconte, que saiu de Fasano da Itália e desembarcou no Porto de Santos e depois foi morar no Brás. É legal porque a gente tem tudo isso documentado. E aí foi uma família de classe média, continua até hoje, na verdade, né, com alguns altos e baixos, mas a minha infância foi bem tranquila. Eu gostava bastante eu sempre fui meio nerd, assim, né? Então eu gostava bastante de dinossauro, gostava de videogame bastante, comecei a gostar. Jogava muito Play 2. E aí, tem um ponto muito interessante. Quando eu tinha, assim, uns 7, 8 anos de idade, que as pessoas começavam a perguntar qual profissão eu queria ser, você tem alguma ideia de qual seria a minha resposta? Jornalista? Não. Mas não tá tão distante, pra ser sincero. Design, publicitário? Não, tá longe de ser essas convencionais. Repórter? Eu falava, eu quero ser político. aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não, isso é bobeira. A política só tem corrupto, né? Eu falava assim, não, ainda quando criança, não, pode até ter, mas eu vou ser diferente. Bom, se passaram 15 anos e o meu sonho continua o mesmo. Eu ainda quero ser político e pretendo ser em breve. Tô só me preparando um pouco. Aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a ter... aliás, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, a minha grande paixão se tornou a história, né? Então, eu gostava muito de história. Era matéria que eu sempre ia melhor, tirava notas altas, estudava além do que eu gostava. Além do que eu precisava, aliás. Falei errado. E aí, eu comecei a me aprofundar um pouco mais e tal. E aí, na adolescência, eu descobri a economia, né? E aí tá um ponto interessante porque eu descobri a economia bem na época, tava caindo o governo Dilma. E era a época que todo mundo, pelo menos da minha escola, assim, que gostava de economia, era liberal. Porque o Estado é uma merda,
Ou foi mal? Não, é bom, pode xingar leve assim, né? Pode, fica tranquilo. O Estado só faz asneira, a Dilma é burra, e aí eu cresci nessa bolha, uma bolha de classe média ali, que ganhou muito com o PT, mas agora, por conta da recessão, estava odiando o PT. E aí eu comecei a estudar economia, de uma forma bem rasa, eu li os 6 lições do Mises, que é um economia austríaco ali, é um livro bem panfletário, bem introdutório, e comecei a me aproximar mais dessas ideias. E aí, saindo do ensino médio, decidi fazer economia. Eu tive vontade de fazer história, tá? Só que por conta de emprego, todo esse tipo de coisa, eu acabei optando pela economia, que ao contrário do que as pessoas podem achar, é uma ciência humana, assim como a história é uma ciência humana, que sim, tem aspectos importantes de exatas, mas é majoritariamente uma ciência humana. Aí eu entrando no curso de economia, eu já tive um certo baque, que foi nas primeiras aulas, especialmente de macroeconomia, a gente aprende que o Estado tem um papel fundamental, não só em estabilizar a economia, como em estimular ela. E aí depois de ver várias horas de YouTube, de ideias radicais, eu fiquei até um pouco de Paulo Cogos. Eu fiquei, como assim? Como pode ser isso? E aí eu comecei a estudar economia de fato, estudar a teoria geral do Keynes, macroeconomia, microeconomia, que são os mercados em oligopólio. Então comecei a ter esse aprofundamento. Foi aí também que eu descobri a minha segunda paixão, que é a história econômica, né, que junta tanto a história, que era a minha paixão mais jovem, quanto a economia. E aí eu me formei em economia, aí já formado, eu já tinha abandonado essa visão dogmática da economia, de livre mercado e tal. E aí eu comecei a me envolver mais com o YouTube, que eu tenho, eu nem falei, né, mas eu tenho o canal Conhecimento Expandido, que hoje ele tá com 498 mil inscritos, mas ele tá num certo hiato por conta de alguns outros projetos aí e outras visões, mas de forma geral, eu comecei a me envolver também com a produção de conteúdo mais ou menos nessa época. E hoje eu sou filiado ao PDT, né? Mas mesmo assim, estando mais próximo desse partido, eu ainda tenho muita dificuldade de me encaixar em caixinhas mesmo, em dogmas específicos. Acho que de forma geral, cá estamos. Essa sua última fala eu me identifico muito, assim, cara, de me encaixar, porque eu sou um cara que acredito no capitalismo como algo funcional, eu acredito que ele funcione, né? Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que tem muitas críticas a ele, talvez pelo fato de eu ser cristão, né? E assim, eu olho muito para Cristo antes de olhar para qualquer outra coisa. Então, até para os meus próprios sentimentos, eu não falo nem de questões políticas, não, às vezes até como reagir a uma ofensa, né? Até como reagir. E eu não falo isso nem em questão de virtude, não. Olha como ele é virtuoso, não. É questão de todo mundo tem uma cosmovisão, né? Isso aí é inerente ao ser humano. E a minha cosmovisão é essa. Qual a vertente do cristianismo? Cara, eu me considerava cristão reformado. Hoje eu só me considero cristão, porque eu não faço parte de nenhuma denominação religiosa, e isso já fazem 11 anos. Faz 11 anos que eu sou cristão fora da igreja, sabe? Fora dos templos. Eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne semanalmente de forma virtual, de forma online, cada um na sua cidade, cada um no seu canto. Esses meus amigos, sim, têm uma igreja, né? Eles vão para a igreja local deles, mas eu não tenho, e já fazem 11 anos. Por isso que o nome do podcast é Teólogo de Quinta, né? Porque eu sou ainda não formado, né? Mas é algo que eu vou ser pro resto da vida, de certa forma. E essa sua última fala eu me identifico muito, que eu também tenho muitas dificuldades, assim, de me encaixar, e geralmente as pessoas me rotulam como esquerdista, né? Por eu não concordar com a maior parte das pautas de direita do Brasil. E o quão familiarizado você está com o conceito de pragmatismo? Cara, eu não entendo eu queria que você me explicasse o que é isso. Perfeito. Aproveita. Então, perfeito, porque também os espectadores, acho que em parte considerável, não devem estar muito familiarizados. Sim. Porque, e aí é um pouco de um problema, assim, as pessoas adoram rótulos. E os rótulos, às vezes elas adoram por um motivo polarizado, para poder julgar os outros, e às vezes é uma simplificação da realidade que pode sim ser útil. Eu, particularmente, sou um grande crítico ao rótulo direita e esquerda. Eu acho que é uma simplificação gigantesca da visão da política e da sociedade. Porém, de fato, às vezes a gente não tem como escapar. Enfim, o pragmatismo, ele é a negação de dogmas incontornáveis, digamos assim. Então, o pragmatismo, ele vai falar que nada
necessariamente é impossível dentro das realidades materiais, num sentido de que assim, né, tentando simplificar um pouco mais, ele vai buscar os resultados, mais do que necessariamente você ficar preso a preceitos. Então, isso pode ser aplicado em vários sentidos da nossa vida. Simplificando para a política e para a economia, é a ideia de assim, bom, não importa muito se a política ela é de direita ou de esquerda, o que importa é as pessoas estão vivendo melhor com essa política, as pessoas estão reconhecendo esses resultados, né, coletando esses resultados. É um pouco essa ideia. Então, assim, tem uma frase famosa de um político, que é o Deng Xiaoping, que falava assim, não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Então, não importa se a gente é comunista, socialista, capitalista, o que importa é, as pessoas estão vivendo melhor, as pessoas estão com mais qualidade de vida, estão tendo moradia, e aí, isso também pode se estender, as pessoas estão ficando mais ricas, elas estão conseguindo consumir mais. Então, o pragmatismo, em essência, ele é isso, é você não ficar preso a uma ideologia, não ficar preso a dogmas. Então, por exemplo, dogmas dos liberais, né? O livre mercado, o Estado não pode. E para o pragmático, né? O Estado pode ou não, depende do contexto. Sim. Então, quando as pessoas me perguntam, você é a favor da privatização? Depende. De que cenário? Como que ela vai ser feita, qual que vai ser o valor que vai ser pago nessa privatização, dependendo da forma que ela for feita, sim, sou a favor, dependendo da forma, não sou a favor. Você é a favor de taxa de proteção, né, o protecionismo? Depende de que setor, de que forma que vai ser colocado. Por exemplo, as taxas do Trump, não sou a favor. Agora, outras taxas eu posso ser a favor. Então, o pragmatismo, eu sinto que é o que mais falta aí no Brasil. A gente fica preso nessa ideia de direita, esquerda, e o que a gente precisa fazer é adotar políticas que têm comprovação que funcionem. Exato. Gosto dessa ideia. Me parece ser legal isso aí. Inclusive, eu falei semana passada agora no meu trabalho, né, sobre as minhas críticas ao capitalismo, e aí o pessoal falou, então você é comunista, então você é de esquerda. Eu falei, não, gente. Aí um amigo meu pegou, interrompeu e falou, gente, existe vida fora da polarização, existe vida fora desses dois eixos, né? E eu concordo plenamente, eu acho que existe sim. Pelos meus próprios amigos, na eleição passada eu fui massacrado porque eu não votei nenhum nem outro, porque eu não me sentia representado nem bem para votar em nenhum nem outro. E aí é questão de princípio, né? E assim, legal você falar isso, porque parece que essa polarização ela faz sentido para alguém, né? Faz. E aí eu quero até estender isso que você falou pro futebol, por exemplo, que é outra paixão minha, né? Eu tava pensando nisso. Eu ia fazer uma analogia com o futebol. Só antes de você falar, é uma analogia bem rápida. Já deve ter ouvido falar daquela famosa frase, futebol, política e religião não se discute. Não se discute. Então, na verdade, de todos esses, a política, ela é justamente o que tem que ser discutido. Futebol Exatamente. E religião, não. Mesmo, e o problema é esse, quando a política se torna um jogo de futebol, um time de futebol. Então, por exemplo, você é São Paulino, ou que seja. Sou mesmo, certo? Acertei. Você vai defender o time porque você tem paixão por ele, porque você tem uma conexão emocional. A política não tem que ser assim. Não é porque eu amo Lula, eu amo Bolsonaro, então você não pode criticar ele. Não, negativo. Eles são os nossos funcionários. A gente não pode tratar eles como jogadores lendários, como Pelé, que são grandes atletas. Não é assim que funciona. A política não pode ser vista como futebol. E aí aquele negócio, vira torcida, vira paixão. A política ela tem que ser vista com certa frieza, sim. Concordo plenamente. E aí o que eu ia falar sobre o futebol é que sobre a questão das torcidas, né? No caso de São Paulo, para quem mora em São Paulo é mais afetado por isso. No caso de Corinthians e Palmeiras, que né, as peças eram bonitas. E até viralizou agora no último repá que teve, né? Remo e Paysandu, que o pessoal do Brasil todo ficou chocado como as duas torcidas fazem uma festa bonita lá. Porque pode duas torcidas, né, e tal. E é uma realidade que em São Paulo não se vive há muito tempo. E aí eu vi um secretário da Segurança Pública de São Paulo, ou alguém assim muito grande nessa área, falando que funcionou, falando que tipo tem funcionado, as brigas, as mortes, elas diminuíram com essa lei do só pode o mandante, né? Só pode a torcida do mandante no estádio. Só que por outro lado, tem um monte de gente que perde com isso, porque assim, dá a impressão de que todo mundo é irracional, de que todo mundo é violento, né? Então tipo assim, não pode ter corintiano, só que no meio dessa galera tem pai que quer levar o filho para ver o jogo, tem mães, tem crianças, tem adolescentes, enfim. E aí você falou outra coisa interessante também, que eu acho que durante toda essa conversa você vai falar muitas coisas interessantes aqui,
Sobre esse negócio do parece uma coisa de torcida, que eu sempre cito essa história porque eu vivi e me chocou muito, cara. Porque assim, não é que me chocou no sentido, não tô exagerando quando eu falo a palavra chocou. Quando uma colega de trabalho minha, ela perdeu um irmão pro Covid, né? A pessoa que ela mais amava e que ela tinha um apreço enorme, e ela perdeu o irmão pro Covid, e o Bolsonaro, ele tinha soltado aquela célebre frase, né? De que ele não era coveiro, né? De que ele não podia fazer nada. E essa mulher amava o Bolsonaro, voltou e abraçou ele até o último segundo de vida. E eu trouxe pra mim, falei, caramba, se algum membro da minha família tivesse morrido por essa doença e o principal líder do país vai em rede nacional e fala uma merda dessa, eu não tenho como defendê-lo. Eu poderia até votar, porque votar é questão de fórum íntimo, mas eu não teria como defendê-lo mais, sabe? E aí você vê que as pessoas perdem a racionalidade, aí vem o bagulho do futebol mesmo, tipo, deixa de ser racional o bagulho, é muito sentimento. E aí força se você vier com argumento, força se você vier com estatística, força se você vier, olha aqui, o país não melhorou, então o país melhorou, mas não adianta, porque se ela não gosta do presidente ou da gestão que tiver, prefeito, governador, deputado, ela não vai aceitar aquilo como fato. Eu não conheço essa pessoa, mas assim, posso dizer com tranquilidade que ela foi cega pela ideologia, foi cegada. Exatamente. Ela não consegue enxergar mais a realidade. E aí, tem vários fenômenos dentro da psicologia, que é um campo que eu estudo também, especialmente o que a gente chama de psicologia comportamental, que vai afetar bastante a economia também, né? Que é entender como que as pessoas tomam decisões e como que elas formam os pontos de vista dela. E assim, esse radicalismo, essa polarização, essa cegueira ideológica que a gente fala, tem sim suas motivações, tá? Então não é à toa para a pessoa ficar nisso. Primeiro que é necessário ter toda uma conjuntura. Então assim, normalmente em tempos de crise, em tempos em que a economia não vai bem, ou que a sociedade está insatisfeita, o radicalismo e a polarização tendem a aumentar. Por quê? Esses radicais, como é o caso do Bolsonaro, né, no caso é um radical da direita, é um cara da extrema direita em algum sentido, né? Ele vai trazer discursos simples e palatáveis que faz com que as pessoas se identifiquem, né? Os radicais, eles são marcados por terem respostas simples e rápidas. E normalmente elas seguem uma ideia muito rasa. Então o Bolsonaro chega e fala, não, é culpa do PT, são os comunistas, é só matar os bandidos, que acabou o problema, bota todo mundo na prisão. Esse tipo de discurso, em tempos de crise, ele é muito agradável para os ouvidos de quem quer que a situação se resolva rápido. Então, ao invés de você falar, não, gente, para acabar com o crime organizado, a gente vai ter que ter política pública de longo prazo, a gente vai ter que ter aumento da educação, a gente vai ter que fornecer trabalho para as pessoas. É mais fácil eu falar, só prender todo mundo, matar todo mundo, e pronto, acabou, tá ok? E aí, isso é muito agradável para essas pessoas, né? Então, isso explica um pouco da polarização. Tem vários outros fatores emocionais que explicam individualmente, né? Mas em momentos de crise a gente vê isso. Mesmo porque, fazendo uma comparação um pouco extrema, mas que tem sim um certo sentido, o Bigodinho, né, o famoso Adolf Hitler, ele consegue ganhar popularidade por conta da crise de 29. A crise de 29 desolou a Alemanha. A Alemanha estava com uma inflação gigantesca, a população na pobreza, vivendo mal, e o Bigodinho chegou com uma solução muito simples. Ele falou, gente, a culpa são dos judeus. Votem em mim, me apoiem, que eu vou acabar com esse problema. Eu vou matar todos os judeus, vou excluir eles da sociedade e a economia vai bem. Então, isso a gente vê repetidamente ao longo da história, em escalas diferentes, né? Óbvio, o Bolsonaro nem se compara com o que o Bigodinho fez. Mas, querendo ou não, tem aspectos semelhantes. Voltando, né, um pouquinho para tua história, quando você tinha, né, e tem ainda essa vontade de ser político, era inspirado em alguém ou porque sempre te despertou essa curiosidade? Porque quando eu era criança, eu não sabia muito o que eu queria ser em sentido de profissão, mas eu sabia que eu queria ser muita coisa. Né? E eu até falei em um podcast que eu participei agora recentemente que eu sempre quis ser coisas de destaque. Tipo, eu sempre quis ser coisas, não de destaque, eu acho que isso não é uma palavra boa, mas... Referência, né? É referência, coisas que as pessoas iam me ouvir, iam parar pra me ouvir. E aí a gente entra, eu quis ser jornalista, eu quis ser cantor, influência do meu pai, né? Eu quis ser escritor, e aí eu me tornei escritor, né? Tem um livro publicado. Eu quis ser apresentador, sempre quis ser, então as minhas principais referências são apresentadores de TV. E aí eu quis ser radialista, né? Consegui realizar esse sonho por um ano, e aí criei o podcast, inclusive, porque eu amo rádio, então é influenciado no rádio. O meu podcast ele não é inspirado em podcasts, ele é inspirado em rádio, é por isso que ele é em áudio
áudio até hoje. E vai sempre ser, não adianta. E aí, cara, quando eu fui crescendo e eu fui entendendo, e aí você falou um pouco, né, que quando foi crescendo, foi entendendo também como que funcionava a política. Eu fui entendendo que me comunicar era uma parada que eu conseguia ser esse destaque. Ou me comunicar era algo que me trazia muita paz, muita segurança. Então, independente de que eu ganhe dinheiro ou não com isso, isso é o que eu quero ser. Para você, como é que funciona esse bagulho de ser político na sua cabeça? Não, eu me identifiquei bastante. Eu além disso, né, além de ser político, eu quero ser uma referência nas áreas em que eu estudo e me dedico. Então, assim, quando alguém pensar, pô, você sabe alguém que manja de história econômica? Pô, o Loconte manja. Esse cara aí tem um estudo refinado. Ele se dedicou muitos anos da vida dele, ele é referência na área, né? Então, e aí você pode se tornar também uma referência na área da comunicação, né? Então, pô, tem alguém que sabe passar uma mensagem, sabe se comunicar, pô, tá aí, ó. Então, acho que a referência, ser referência na sua área, é um desejo compartilhado por muitas pessoas, né? Mas realmente deve ser muito gratificante. Bom, um pouco dos elogios que eu já recebo são muito gratificantes e eu espero construir mais disso ao longo da minha vida profissional e acadêmica. É engraçado até que você mencionou assim, tem alguém que te inspirou e tal. Por muita ironia, né, eu nunca fui muito de ter ídolos de uma forma mais pessoal, assim. Isso até é um pouco frustrante, porque eu via várias pessoas, tipo, nossa, eu amo tal jogador, eu amo tal cantor, e às vezes até eu amo tal político. E eu não conseguia ter essa conexão personalista com pessoas que não faziam parte do meu ciclo social, que estavam distantes de mim. Então, assim, eu sempre tive ídolos, tipo, meu pai, meu avô, minha mãe, sabe? Mas pessoas distantes, assim, eu nunca tive muito esse sentimento. Então, assim, tem grandes nomes da política nacional e internacional que eu admiro. Então, assim, por exemplo, Juscelino Kubitschek, as pessoas não conhecem muito da história dele, mas ele foi um presidente muito importante. O próprio João Goulart foi um grande presidente. Mais recentemente, a gente tem Itamar Franco, que foi o presidente dos anos 90 aí, que trouxe muito avanço para o Brasil, mesmo tendo ficado pouco tempo. Só que mesmo esses caras, e eu estudei a vida deles, eu gosto deles, eu não chego a dizer que eles são meus ídolos, assim, sabe? E até mesmo, bom, internacionalmente, a gente tem também várias personalidades. Eu consigo identificar mais, assim, com figuras um pouco mais, mais distantes. Por exemplo, Marco Aurélio, né, imperador de Roma. O famoso imperador filósofo, né, que ficou também mais conhecido recentemente por causa do estoicismo. Também admiro muito ele, mas eu não diria talvez que ele é meu ídolo, né? Mas são figuras que eu admiro pela postura e pelo aquilo que eles conquistaram. Mas, de qualquer forma, eu admiro posturas, assim, sabe? Esses 3 presidentes que eu falei, eu posso ficar horas falando dos erros deles, né? Eu vou conseguir falar de acertos, com certeza, mas eu vou conseguir falar mais de erros. Só que, mesmo assim, são 3 caras que eu vi que estavam realmente engajados em mudar o Brasil. Eles falaram, eles pensavam assim, gente, não tá certo o que a gente tá vivendo aqui, não tá certo tantas pessoas morarem na rua, tantos brasileiros não terem o que comer, né, não conseguir fazer 3 refeições ao dia, não tá certo isso. Vamos tentar mudar, pelo menos um pouco? Então, esse é o sentimento que me desperta. E essa questão também, é isso que eu quero, pelo menos, tentar contribuir. Talvez eu não consiga nenhum cargo de relevância, sei lá, no máximo consiga ser um deputado ali, mas se eu conseguir passar uma lei, ou passar alguma medida, fazer alguma proposta, construir alguma coisa que melhore a vida do povo brasileiro, eu já vou me sentir satisfeito em algum sentido. Também não estou interessado em dinheiro. Óbvio, é legal ter uma casa, ter um carro, claro, mas está longe de ser o meu objetivo. Prefiro muito mais construir para o Brasil, né, construir pela vida pública do que a minha vida privada. As pessoas até me falam também assim, você podia ser empresário, você podia abrir uma empresa, você podia investir em vender curso. E assim, vender curso é um negócio que as pessoas às vezes menosprezam, mas realmente tem alguns cursos que são bons. Mas eu falo, gente, não é esse o meu objetivo. Eu acho muito válido quem quer ter um negócio, criar uma empresa, vender um serviço, mas a minha área, o meu objetivo é a vida pública mesmo, é construir para o Brasil inteiro. Entendi. E assim, indo mais além do que isso, a única forma de você mudar o macro é pela política. E o que isso quer dizer? Por exemplo, tem pessoa, eu moro no bairro do Brás, e quem conhece um pouco São Paulo sabe que o bairro do Brás tem muitos moradores de rua, né? É um bairro central e tem muitos moradores de rua. Eu posso, por exemplo, chegar para um morador de rua de uma escala micro e ajudar ele. Eu posso ajudar ele tanto dando dinheiro quanto posso, sei lá,
começar a conversar com ele, passar todo dia ali, dar um alimento, procurar um emprego para ele, vestir ele, sabe? Todo esse tipo de coisa. E eu até posso, inclusive, não sei, montar uma fundação de caridade, eu posso até fazer parte de uma fundação de caridade, algo do tipo. Só que isso é um problema micro. O morador de rua de Salvador, infelizmente, não vai conseguir ganhar desses benefícios que eu estou construindo aqui. Pessoa que mora no Pará, que não come faz 3 dias, infelizmente eu não vou conseguir ajudar ela. A única forma de ajudar ela é via política. Então, assim, não é nem que assim, eu acho que é o jeito, é que não tem outro jeito. O jeito de você ajudar na perspectiva macro, além do micro, é pela política. Veja bem, isso não quer dizer que a gente não tem que ajudar no micro, e tem muitas pessoas que se dedicam a vida ao micro. Isso é importantíssimo, a gente precisa disso. Mas a gente também precisa de pessoas que vão se dedicar ao macro. Porque o único jeito de eu melhorar a vida de um gaúcho, melhorar a vida de um paulista, melhorar a vida de um paraense é via política. Eu gostaria de melhorar a vida de todo mundo, literalmente o mundo inteiro. Melhorar a vida de um nigeriano, de alguém que mora em Bangladesh, mas infelizmente a gente ainda não tem os mecanismos para fazer isso. Agora, os mecanismos para mudar a vida de todos os brasileiros, a gente tem, que é a política nacional nesse caso. E, cara, assim, uma visão tua, né, que estuda e vê isso, e aí eu vou falar também mais uma vez usando o futebol como exemplo, nesses últimos anos, né, que teve Bolsonaro como presidente, ficou muito característico, né, ficou muito personificado, né, a bandeira do Brasil, o patriotismo. Vamos assim, paralelo a isso, a gente tem o principal produto, acho que a principal cultura do nosso país, que é o futebol. É impossível desassociar, né, Brasil, samba e futebol. São coisas que estão interligadas, né? Eu acho que até a visão de quem mora fora, né? O estereótipo de quem não é do Brasil, talvez seja esse, né? De olhar para o Brasil e imaginar que todo mundo está chutando uma bola e sambando o ano inteiro. O que eu acho uma maravilha, tá? Que eu amo samba e amo futebol. Mas assim, você enxerga que o Brasil, porque é estranho falar Brasil, principalmente eu falando de Brasil, porque eu moro em Rio Branco, então muitas vezes o Rio Branco não entra no Brasil, e até uma crítica que eu faço, né, para muita gente, que eu sou um militante do Acre ferrenho, né, se existe uma coisa que eu defendo é meu estado, e eu amo muito meu estado, amo pra caralho, e assim, eu percebo que muitas vezes as pessoas que não são da região norte, nem do nordeste, nem do sul, enxergam o Brasil sudeste, né, o Brasil é aquilo ali, e eu até soltei uma frase desse meus amigos, falei, caramba, o Brasil é muito mais do que São Paulo, velho, muito mais do que Rio de Janeiro, eu acredito que isso aí seja uma parcela muito pequena do que é o Brasil, e eles concordaram comigo, eles falaram, cara, eu tô de acordo contigo, eu acho que é isso mesmo, não diminuindo São Paulo, pelo amor de Deus, só dizendo que existem alguns Brasis que não são contados, né? Histórias que não são contadas. Mas enfim, eu sou muito prolixo. Deixa eu voltar para a pergunta. Você acha que o Brasil ele perdeu esse senso de ser brasileiro? Tem uma música do Pentacampeonato que eu acho muito linda, gente, e a gente não canta mais, e que eu acho muito linda. Não sei se é questão de nostalgia, se eu tenho memória afetiva com o Penta, né? Que eu não consegui assistir, eu era muito criança, eu tinha 6 anos, 5, 6 anos, por aí. Eu tinha 2. Eu não tenho identificação com aquele Penta, só com 2006 pra cá. Mas tinha uma música muito linda que é Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Com muito orgulho. Eu acho lindo pra caralho isso. Mas, assim, você acha que o Brasil perdeu um pouco dessa coisa? É por isso que a gente vê muita influência norte-americana na forma que a gente fala, na forma que a gente aborda as coisas, enfim, não sei, eu tô tentando entender. Não, a sua reflexão faz todo sentido e realmente foi prolixo, mas foi proveitoso. Enquanto você foi falando, eu pensei em vários nuances aqui que a gente pode abordar. O primeiro é realmente a questão da bandeira, né? E mais da bandeira, os símbolos nacionais. O Bolsonaro efetivamente sequestrou, aliás, não só o Bolsonaro, o bolsonarismo sequestrou a simbologia nacional. Isso é um fato. O que a gente precisa fazer, reapropriar. Tanto é que eu uso a bandeira do Brasil, eu fui no debate com o pingente da bandeira do Brasil, normalmente eu vou participar mais de debates com a bandeira, talvez até compre um pingente maior para as pessoas virem melhor, porque mas vão achar que você é bolsonarista. Tá bom, escuta o que eu tô falando, vê se eu sou bolsonarista. Mas e o que as pessoas pensam? Não importa. A bandeira do Brasil simboliza a nossa nação, não simboliza um partido político, não simboliza Bolsonaro, não simboliza bolsonarismo. Se ele sequestrou, a gente tem que reapropriar. E a única forma de reapropriar é utilizando os símbolos. Então eu quero que as pessoas voltem a estender as bandeiras nas suas sacadas, nas suas casas, porque o Brasil realmente nunca teve tanto assim quanto outros lugares do mundo tem. Estados Unidos tem muito.
Inclusive o Chile tem bastante. Eu fui no Chile ano passado, nas ruas de Santiago, você via várias bandeiras do Chile. E eu fiquei decepcionado e até um pouco com ciúme, com inveja, aliás, dos chilenos, do Chile, por ter essa simbologia nacional tão forte, que no Brasil, infelizmente, está em baixa isso, e o bolsonarismo só agravou o problema. Então é importante sim a gente revitalizar os símbolos nacionais, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, usem a camiseta da seleção, use a camiseta da seleção, a camiseta bonita, tem que usar, e quanto mais pessoas usarem, menos vão confundir com o bolsonarismo, e cada vez mais vai acabar essa ideia, e o Bolsonaro, eu digo com muita tranquilidade, Bolsonaro vai ser uma vírgula na história do Brasil. Gostando ou não do Lula, o Lula é 3, talvez 10 vezes mais influente do que o Bolsonaro na história do Brasil. Certo. Quando a gente, daqui 20, 30 anos, quando os nossos filhos estiverem na escola, eles vão estudar o que foi a era Lula. Não, o Lula teve 3 mandatos. O Lula foi o segundo presidente que mais governou o Brasil. Veja, que eu não estou nem falando se foi bom ou se foi ruim, tô falando que o Lula foi importante. E o Bolsonaro vai ser só uma vírgula, ele vai ser igual o Jânio Quadros, não sei se você conhece. O Jânio Quadros é uma piada na história dos presidentes brasileiros, e o Bolsonaro vai ser mais um desses. Enfim, agora voltando ao ponto, né? Os anos 2000 foi um ano de grande orgulho nacional. O Brasil chegou a ser, se não me engano, a 7ª maior economia do mundo. Acho que chegou a 6ª, tá? Mas, enfim, o Brasil era visto como uma economia emergente, uma economia que crescia, e a gente era visto como um país produtivo, um país que tinha uma produção cultural boa. Sim. A gente teve grandes filmes lançados nos anos 2000, Tropa de Elite e tal. O Brasil começou a tomar mais destaque. Central Nossa seleção Central do Brasil, 99, que foi concorreu ao Oscar, não ganhou, mas felizmente, ainda estou aqui, voltou com tudo. Sim. Enfim, no futebol a gente estava muito bem, né? A gente foi campeão mundial, beleza, a Copa de 2006 decepcionou um pouco, mas mesmo assim estava participando, o pessoal falava, nossa, seleção brasileira, produção de música. Então, assim, o que a gente tem que fazer é retomar esse momento e entender o que a gente fez de errado naquele momento e fazer melhor. É até legal também que tem outro paralelo, que são os anos 50. Os anos 50 do século XX são bem parecidos com os anos 2000 aqui do século XXI. Os anos 50, o Brasil também estava em alta com a seleção, né? Obviamente, Pelé ganhou carregando ali, depois Garrincha. A gente teve também a Bolsa Nova, então teve uma produção cultural muito grande, o Brasil crescia, tinha propagandas ao redor do mundo, praias brasileiras, a nossa cultura, o povo amigável, né, um povo caloroso. Então, assim, deixando também, assim, eu acho que o patriotismo cego, ele também é negativo, obviamente, né, um patriotismo radical. O Brasil tem vários problemas, né, a gente tem que tratar de muitas questões, mas e aquela ideia, o Brasil tem potencial, tem mesmo. Tipo assim, não é nem porque eu sou brasileiro, eu posso até falar de outros países que têm potencial. Inclusive a própria China é um país que sempre teve potencial, e aí que tá o ponto? Eles estão aproveitando esse potencial. E até a Coreia, né, também teve um potencial muito grande, e aí eu vou dar uma palhinha, né, sobre um assunto que eu estudo bastante, e a gente pode abordar esse ou abordar outro, que é justamente a exportação da cultura sul-coreana. Cara, há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que era a Coreia do Sul. Hoje, você vai aqui em São Paulo, na Liberdade, tá lá o pessoal ouvindo K-pop, assistindo K-drama, e aí eu faço questionamento. Imagina se fosse com o Brasil, imagina alguém lá da Coreia ou dos Estados Unidos ouvindo música brasileira. Não precisa ser funk só. Eu gosto de funk, mas não precisa ser só funk. A gente tem rock, tem a banda O Grilo, não sei se o pessoal conhece, mas tem muita produção cultural boa, o pessoal assistindo filme brasileiro e tal. E aí, as pessoas também não sabem, mas assim, não foi por acaso que a gente tá ouvindo K-pop, assistindo K-drama, porque o governo sul-coreano investiu massivamente no setor da cultura. O Ministério da Cultura da Coreia investe 4 vezes mais em cinema do que aqui no Brasil. Isso é só uma palhinha, tá? Essa política chama Hailu, e é uma política que deu muito certo na Coreia e que o Brasil poderia fazer. Isso sem falar de turismo, isso sem falar de indústria farmacêutica, que é um potencial comparativo que o Brasil tem com os nossos recursos naturais, isso sem falar de indústria petrolífera. Dá para abordar muitos caminhos, não sei qual que você prefere. Eu vou ficar muito triste se eu chegar a não ver a seleção brasileira sendo campeã mundial. E aí, até uma coisa que eu tô morando com meu tio, agora faz pouco tempo, e ele sempre me zoa, né? Ele fala, cara, para de assistir a seleção brasileira, para de assistir... Pra ele é muito fácil, né? Ele tem 53 anos, ele viu muita coisa da seleção brasileira, né? Então eu até entendo ele estar inconformado com o momento da seleção atual. Até entendo ele estar totalmente desiludido. E isso faz um paralelo grande com a política também, né? De gente que abandonou o barco, de gente que não acha mais importante
importante falar, de gente que não acha mais importante tocar nesses assuntos. E eu sou o cara chato do meu rolê. Daqui a pouco eu vou até comentar uma coisa que eu vi no teu Instagram que eu achei interessante, mas eu sou chato no meu grupo de amigos, né? Que a maioria é mais voltado à direita em muitos aspectos. Essa direita do Brasil que a gente conhece, né? Massivamente. E eu, de certa forma, de forma bem sucinta também, eu acho que pela minha influência da amizade, né, que acredito muito no poder dela, eu consegui mudar muitos conceitos deles, assim. E isso é motivo de orgulho para mim, porque a nossa amizade melhorou, sabe? Boa. Então, na última eleição, por exemplo, 2022, eu sentava no meio de dois amigos, né, um do lado bolsonarista, do lado esquerdista, e a gente tomando uma cerveja junto e trocando ideia junto. Eu sempre falo do João Marcos, que é meu amigo, que agora tá morando em Santa Catarina. Ele é acreano, ele morava aqui, mas agora tá em Santa Catarina. O João Marcos, com ele, eu tive um dos melhores debates da vida, assim, em mesa de bar. A gente saía pra beber junto, aí sempre falava de futebol, em algum momento a política entrava, né? Porque tava em período, né, de política, enfim. E aí, cara, a gente começava a discordar de muita coisa, porque ele é mais pra direita e eu sou mais pra esquerda, e a gente começava a conversar, debater, e tal, e a gente concordava em muita coisa, só que tinha alguns pontos que a gente discordava, e eu sou uma pessoa que sei discordar muito bem, com elegância, né, modéstia à parte. Eu sei discordar ali em cima do salto, assim, sem descer do salto, embora às vezes eu altere meu tom de voz, mas esse é meu jeito mesmo, não é que eu tô puto. E aí, cara, de certa forma, isso foi abrindo perspectivas pra galera. Então hoje a galera fala de racismo, hoje a galera fala de homofobia, com menos peso de ser comparado a alguém de esquerda, o que para mim não é um problema. Era um problema muito grande, porque eu não queria que as pessoas me associassem a essa pauta de esquerda, que eu discordo de muitas, tipo, a pauta do aborto é algo que eu discordo, porque eu sou cristão, né, a pauta enfim, de muitas pautas de esquerda que eu não concordo, ou talvez eu não concorde com a forma que ela é passada pra gente, porque nem todo mundo é acadêmico, né, e algo que eu me orgulho também do meu podcast, de tentar que ele seja aberto e seja acessível a todo mundo, porque eu sou um cara que mora em periferia, que meu podcast também atinge a periferia. Então, assim, nem todo mundo é acadêmico, então, e aí isso me afasta muito mais da direita ainda, que não sabe se comunicar com a gente, sabe? É uma distância muito grande que a gente não tem um referencial de direita, e eu tentei passar isso para eles, e eles de certa forma se abriram mais para essas coisas, né? Porque todo mundo tem na vida, então todo mundo vai encontrar alguém que é LGBT, que é IPN, sei lá quantas letras tem. Todo mundo tem amigos negros, e ninguém se pergunta como é que essa pessoa se sente, né? E por que a gente não traz essa reflexão? Porque entra naquilo que você falou, porque tá todo mundo polarizado, tá todo mundo achando que vai ser taxado de esquerda ou de direita se falar isso ou se falar aquilo outro. Eu acho, assim, eu vou até ser extremista aqui, eu acho que perderam-se a humanidade, velho. A sensibilidade de ser humano, tem situações que sim, a gente vai sentar e vai conversar e vai discordar e vai discutir o que é bom e o que não é bom, mas tem situações, gente, que a gente não precisa discutir, é só apoiar, é só abraçar o teu amigo, ou se não quer apoiar, é só respeitar que ele tem esse direito, essa voz, sabe? Enfim. O que você viu no meu Instagram que eu fiquei curioso? Cara, a última frase da sua marcação aqui do seu aniversário de 25 anos, né? Que você falou, não existe amor maior do que dar a vida pros seus amigos. Eu amei isso aqui. Assim, qual que você acha que é a minha perspectiva religiosa? Cara, só de eu falar assim já entrega um pouco. Né? Eu acho que você é cristão, não? Católico? Não. Sou agnóstico. Por que eu sou agnóstico? Porque talvez exista um Deus, e se ele existir, eu acho que os cristãos, assim como vários outros, tentam entender ele. Os acertos que os cristãos têm foram muitos, né? Teve erros, e óbvio, isso sempre tem. A própria igreja em si teve muitos erros, mas os acertos não podem ser descartados. A questão é que eu não descarto os acertos de nenhuma religião. Inclusive, eu estou estudando muito sobre o budismo agora, e o caminho do meio é um conceito que me agrada muito. Mas falando sobre essa frase em si, na verdade, assim, eu conheci ela é uma frase bíblica, né? Mas eu conheci ela por um filme chamado Sociedade da Neve. Conhece? Conheço. Mas não assistiu? Eu acho que não, mas é aquele que é baseado em fatos reais, né? Bom, eu recomendo fortemente assistir, eu não vou dar spoiler, mas essa frase é proferida por um personagem chamado Numa, que existiu na vida real, Numa Turcati. Ele diz isso, né, e isso é bem marcante,
porque realmente, e ele era um cristão, né? Ele seguia bastante do cristianismo. Uhum. E esses ensinamentos, eles são muito bons. E, infelizmente, hoje, muitos cristãos, eles são levados ao ódio por conta de vários motivos, enquanto a essência do cristianismo, assim como a essência de Jesus, e até posso te afirmar isso de um ponto de vista histórico, é o amor. E não só o amor também. Eu vou falar inclusão, tá? E as pessoas, é de esquerdista e tal. Não, é porque realmente Jesus era inclusivo, né? Incluiu Jesus muita vivia... gente. Jesus... É que hoje essa palavra, ela realmente tem esse aspecto Sim. dogmático, assim, mas não. É porque as pessoas precisam entender que Jesus, ele foi disruptivo. O que isso quer dizer? As pessoas, na época, não pensavam como ele pensava. As pessoas ficavam impressionadas com as ideias de Jesus. Então, numa sociedade ali do Oriente Médio, dominada pelo Império Romano, a coisa mais normal do mundo era apedrejar a mulher que era adúltera. Exato. Jesus falou, gente, isso não tá certo. Aí todo mundo, o quê? Como assim? Então a coisa mais normal era você cortar a mão de pessoas que roubavam. Jesus falou, gente, não é bem assim, tá? E aí, né, só para também deixar claro, não tô falando de que não tem que ter punição, não tô falando que crimes têm que ser perdoados, assim, do dia pra noite. Não é isso, gente. Só tô falando que todos nós somos seres humanos, e apesar de eu não ser cristão e nem religioso, para mim, toda vida é sagrada. Eu não acredito em pena de morte, inclusive pena de morte é uma coisa bárbara, no sentido da palavra, mas beleza, quer deixar o cara preso a vida inteira? Bem, pode até deixar. Eu nem sou a favor de prisão perpétua, mas eu entendo. Agora, você quer tirar a vida de outro ser humano? Mas ele matou, ele estuprou e tal. Gente, você só tá descendo ao nível dele. Isso é pura vingança. Quer deixar o cara preso a vida inteira? Pode deixar, mas você matar ele, tirar a vida dele, mesmo que seja de forma sem tortura, porque tem gente que é a favor de tortura, né? Mas enfim, agora eu acabei me divagando. E assim, é muito complicado muita coisa, né, tipo, no Brasil. Eu lembro que as pessoas falam muito do Ayrton Senna, né, que foi uma época que eu não vivi, e as pessoas falam, alguém falou isso e eu fiquei com isso na cabeça e isso faz sentido pra mim de alguma forma, que o Ayrton Senna, ele preencheu uma lacuna, né, de falta de títulos da seleção brasileira, né, que, se não me engano, foi de 80, né, 84 até 2000 até 94, né, acho que foi por aí. E aí Na verdade, foi de 70. Bom, 70, verdade. Nossa, muito mais tempo. A gente então, deve ter algum título tipo Copa América, essas coisas, mas Copa do Mundo, a última foi 70. Não teve nem Copa América. Eu acho que a Copa América foi de 89. Foi assim, foi muito tempo sem ganhar nada mesmo. E aí, falaram que o Ayrton Senna que dava... Eu sou apaixonado por Fórmula 1, gosto muito de Fórmula 1, mas não pelo Ayrton Senna em si, porque eu não peguei a geração, mas pelo Schumacher, Barrichello. Inclusive, abrindo parênteses aqui, cara muito subestimado no Brasil, viu? Talvez o Cacete Planeta tenha influência nisso, né? Porque fez muita sátira com ele e tal. Mas, porra, Barrichello é um ótimo piloto. Tu ser o segundo do Schumacher, tu tem que ser bom pra caralho, velho. Tu não é segundo do Schumacher se tu é um bagre. Não tem, impossível isso. Impossível. E Massa também era um piloto muito bom. Enfim, mas não só por brasileiros, né? Já tive um podcast aqui com o pessoal do Café com Velocidade, que é o maior podcast de Fórmula 1 do Brasil que a gente tem. É maior em vários sentidos, né? Tipo, tem 14 anos que eles fazem podcast de Fórmula 1 e entendem muito da parada. E preencher uma lacuna. Então, assim, voltando um pouquinho para esse aspecto político, né, para tentar traçar esses paralelos, e eu faço isso de forma proposital, né, porque o meu público também gosta de futebol e às vezes falar de política por esse aspecto fica mais interessante. Talvez o Brasil, ele tenha, os brasileiros, na verdade, né, eles tiveram ou tenham essa necessidade de salvador da pátria, né, que foi o caso do Bolsonaro, e ironicamente até Messias no nome, mas talvez tenha isso pintado dentro da nossa população, enfim, que venha uma pessoa que mude. Aqui mesmo em Rio Branco, cara, tipo, a gente elegeu 2 vezes já um prefeito mais à direita, porque a gente de alguma forma cansou dos partidos de esquerda. Só que lembrando, tipo, tendo um pouquinho de memória, os partidos de esquerda no Rio Branco foi o que mais fizeram coisa pro Rio Branco, sabe? Então, tipo assim, eu não tô dizendo que, tipo, se mudar é o que vai funcionar ou não mudou. Porque esse prefeito, e aqui eu posso falar com total propriedade, que eu não tenho um rabo preso com ele não fez nada pela cidade. Nada. Assim, ele fica mais tempo fora da cidade do que na própria cidade. É um prefeito.
não é um deputado Aham. federal, não é um prefeito, gente. E a gente não vê esse prefeito aqui. Mas como ele é do espectro da direita, as pessoas reelegeram ele, assim. Mas, gente, vocês estão reelegendo um cara que não tem trabalho, que não fez trabalho, que não rendeu nada no primeiro mandato. Ah, não, mas porque ele não sei o quê, pá. Então, talvez seja isso, assim, tipo, uma pergunta honesta e sincera que os brasileiros buscam. Eles querem uma alternativa. Não importa se vai ser boa, se vai ser um antídoto, se vai ser... O que importa é que vai ser algo diferente. E vamos acreditar nesse algo diferente, né? O que você acha? Então, cara, infelizmente, o Brasil, ele tem essa síndrome do salvador da pátria. Essa é uma síndrome que não é exclusiva do Brasil. Normalmente, ela afeta lugares mais pobres ou que estejam em condições vulneráveis, que Sim, é aquele campo que eu te falei. Então, isso é muito comum aqui na América Latina, na África, isso é muito, muito, muito comum. Então, a gente tem vários líderes africanos que são vistos como salvadores da pátria. Por quê? Aí tem vários motivos, né? Porque, assim, infelizmente, eu gostaria que só eleger um presidente resolvesse o problema do Brasil. Não resolve. A gente precisa, assim, não resolve nem o problema político. A gente precisa de maioria no Congresso. A gente precisa de maioria na Câmara dos Senadores. As pessoas esquecem isso porque o presidente não faz tudo. E aí que está um problema sério. O cara chegava lá, votava no Lula, ou que seja, votava em alguém, aí você perguntava para a pessoa, e você votou em quem para deputado? Aí, sei lá, peguei um santinho na rua e votei. exato. Gente, se você não votar para deputado, não adianta você votar no Lula, ele não vai É, conseguir passar as medidas dele. Então, o Brasil tem muito, sim, essa síndrome de herói, né? O cara que vai vir salvar tudo, porque é muito simples, né? Tipo, só votar para presidente, ele vai lá, vai resolver tudo, pronto. Mas não, o processo é muito mais complexo, envolve muito mais gente e ele é muito mais moroso. Então, infelizmente, esse fenômeno ele é muito comum em vários âmbitos, né? É importante ter símbolos? Sim, é importante, mas a gente não pode ficar refém deles. A gente não sim, pode ficar refém. E trazendo esse âmbito da esquerda e direita, cara, assim, é factual. A esquerda, de forma geral, ela faz mais, ela pelo menos tenta. Ela erra muito, mas pelo menos ela tenta. Eu sempre pergunto assim, quando a Jojo Todinho, ela falou que era de direita, você chegou a ver isso? veio. Então, ela falou que ela era de direita. Aí ela falou, não, porque eu sou negra de direita. Aí eu fiz um questionamento sério, né, no vídeo que eu postei. O que a direita do Brasil fez para a comunidade negra? Assim, ninguém conseguiu Então, responder. Aí, o que a esquerda fez? Gente, pelo menos a esquerda fez cotas, sim. Mas sim, cotas são uma merda. Mano, a minha mãe estudou na USP aqui em São Paulo, nos anos 2000, assim. Você não via uma pessoa negra na USP. Hoje você exato. vê uma quantidade expressiva, ainda bem Sim, minoria, mas existe, sabe? Milhares, na verdade milhões de pessoas negras tiveram alguma oportunidade. Isso não quer dizer que o PT e o Lula e a esquerda resolveram o problema, mas pelo menos eles tentaram, sabe? E exato. a esquerda normalmente tenta. Às vezes a gente tem esquerda que é tipo, só quer poder e tal, mas a esquerda ela tá pelo menos engajada, né? E quando a gente, assim, eu não gosto desses termos esquerda e direita e tal, mas quando a gente estuda a história da humanidade, especialmente a Uhum, história contemporânea, né, que é quando surge a esquerda e a direita, lá na Revolução Francesa, é isso, não é por à toa que a esquerda faz mais, é porque é a proposta dela. A esquerda tem a narrativa de, gente, vamos mudar. Aí tem a esquerda revolucionária, que são os comunistas, que eu debato sim, sempre e tal, que falam, não, a gente tem que acabar com o Estado, acabar com o capitalismo e tal. E tem a esquerda moderada, que fala, não, vamos fazer reforma, vamos passar lei. Eu sou mais alinhado com esse ponto, apesar de hoje não me considerar de esquerda propriamente. E uhum, aí, a direita é o oposto. A direita ela é o status quo, ela é a manutenção, é o é, conservadorismo. É falar, isso aqui tá bom já e não precisa mudar. E aí a gente tem a extrema direita, que é aquela que quer voltar. Ele não tá nem satisfeito uhum, com o que tá agora, ele quer retroceder ao momento anterior. Então é falar, volta da ditadura militar. Isso aí é um reacionário, é uma extrema direita. sim, E aí é engraçado, porque você pergunta para as pessoas, por que você votou no cara de direita? Porque ele falou Deus, pátria e família. E eu gosto de Deus, da pátria e da família, então eu votei nele. E assim, quer sim, uma dica para quem quer ganhar a eleição do Brasil de forma desonesta, de forma fácil, é só chegar e falar Deus, pátria e família. Pronto, tá eleito. uhum, Se você chega falando, não, gente, eu tenho um projeto de habitação, eu tenho um projeto de integração faculdade com empresa. Tá bom. E o aborto? E a igreja? E a é, religião? E Deus? E aí a gente cai nisso. E assim, não é culpa necessariamente do povo, obviamente, porque
as condições que são dadas. A gente não tem educação básica, a gente não tem aula de política nas escolas, então o cara não sabe mesmo como funciona. Ele acha que ele vai votar no cara que tem um discurso melhor. E é por isso que a direita às vezes ganha, especialmente aqui nos últimos tempos, porque a direita soube discursar. E, infelizmente, na política, às vezes é mais importante o discurso do que o que você está fazendo. Então você pode passar um monte de lei, fazer um monte de reforma e tal, ou pelo menos tentar alguma coisa, como pode ter sido o caso do seu prefeito, que foi da esquerda. Ele pode não ter sido bom, mas ele tentou. Mas não importa se ele tentou ou não. O que importa é, ele sabe falar bem? Se ele não sabe falar bem, ou, aliás, ele pode até falar bem, mas se o cara da direita falar melhor, ele vai perder. Infelizmente é assim que funciona. E aí, cara, a gente vai vivendo nisso, né? Eu não sei até quando, não sei por quanto tempo. Por isso que eu acho importante o debate, né? Por isso que eu acho importante falar sobre essas coisas, né? Acho importante quando eu escuto pessoas falarem, e pessoas que falam sempre vão ter voz no meu podcast, porque ele foi criado para isso. E às vezes eu sou até tendencioso a falar, assim, tem vezes que eu tô em casa sozinho, dá vontade de falar alguma coisa, só que eu não tenho o carisma do Instagram, sabe? De abrir vídeo e enfim. Coincidentemente, meu podcast ele só tem áudio. E eu gosto de ouvir as pessoas, né? Eu namoro com uma pessoa que ele é mais à direita, né? É mais um trabalho que eu vou ter, assim como eu tive com os meus amigos, de ter com ela, não de tentar converter ela em nada do tipo, não estou interessado nisso. É só de fazer ela pensar. Porque muitas coisas. Crítico. Exatamente, porque muita coisa que ela fala, eu conheço ela. A gente vai fazer um ano mês que vem, né? No dia da gravação, a gente está fazendo 11 meses de namoro. E eu conheço ela há 11 mais 9. Qual é essa conta? Não sei. Dá o quê? Dá quanto tempo? Dá 20 meses, o que é um ano. Um ano e alguns meses. 1 ano e 8 meses. É o tempo que eu conheço ela. E eu sei que muita coisa que ela verbaliza, ela nem acredita. Só que alguém falou pra ela. E exatamente. E isso aconteceu comigo em 2018. 2018 eu votei no cara de lá, votei no Bolsonaro. Sem convicção nenhuma, mas eu votei. Por quê? Porque foi me falado que era isso, que aquilo outro e tal. Mas sem convicção nenhuma, porque desde 2018 eu sou um cara que não concorda com muita coisa que aquele cara fala, de tanta coisa que ele fala que eu não concordo. Mas aí chegou em mim melhor. E aí volta naquilo que você falou, só a questão do micro e do macro. Eu acredito que eu sou o cara do micro, que eu vou fazer pra ótimo. Tipo, para minha mãe, que tinha e tem um pensamento muito machista. Minha mãe foi traída durante muito tempo da vida dela e ela meio que aceitou isso porque tinha um pensamento machista de achar que tinha que aceitar mesmo, né? Então, eu tenho uma avó que é lésbica e até minha avó que é lésbica, ela tem muitos pensamentos homofóbicos. Sabe? Então, isso de uma sociedade que a gente vive, que a gente está inserido nisso. Então, eu tenho muitos amigos que moram em periferia, que eles não têm um mínimo de condição financeira, mas eles falam como se tivessem, então eles falam de pautas como se eles tivessem condição, e aí tem um movimento, né, muito grande que eu sou contra totalmente, talvez pelo fato de ser cristão ou não sei, que é essa coisa da riqueza, de querer ser rico, de querer ter dinheiro, de achar que o dinheiro é a solução de todos os nossos problemas. E aí eu tenho um outro programa dentro desse podcast, que é o de quinta-feira, né, que é um monólogo. E volta e meia eu trago temas lá falando, olha, tá vendo como isso aqui, se não tiver legal na tua vida, também não vai ser interessante, tu pensar, o dinheiro não vai te salvar nessa situação, o dinheiro não vai te salvar, para fazer a galera pensar, entendeu? Porque eu acho que pensar e discutir sobre os assuntos é o que faz a gente abrir um pouco a cabeça com muita coisa, exatamente, progredir. E aí, por exemplo, eu sou São Paulino, doente pra caralho, eu queria ser menos, né, mas eu sou muito doente pelo meu time. Minha namorada até fica puta às vezes comigo, porque quando eu tô assistindo um jogo perto dela eu me irrito. Eu já fui pior, mas eu ainda continuo sendo muito São Paulino. E aí, nos grupos do São Paulo, o pessoal fala, fora Zubeldia, que é o atual treinador do São Paulo, fora Zubeldia, não sei o que, não presta, pai e tal. Eu falei, cara, não adianta, eu sou muito contra ficar trocando de técnicos, sabe? Contra. Por mim, o Carpini ainda era o técnico de São Paulo. Por mim, ainda era. Pra mim, o Rogério Ceni ainda era. Sabe, que perdeu 2 finais, né? Não, uma semifinal pro Flamengo e a final contra o Del Valle. Para mim ainda era o Rogério Ceni, porque eu acredito no trabalho, eu acredito que o futebol brasileiro dá uma impressão pra gente de que tudo é urgente, pelo calendário que tem, é jogo quarta, sábado, domingo, quinta, terça, domingo, muito jogo, então dá a impressão de que se tu perder ou tu empatar, e aí vem as lesões, aí tu fica sem time, pai e tal. E eu trago isso pra política, eu trago isso pra nossa vida como um todo, como coletivo. Às vezes dá a impressão de
que se resolve muita coisa dando tiro curto, ou falando coisas que vão fazer camuflar, e aí entra nos exemplos que você passou, né, do próprio Bolsonaro, de que é só prender, é só matar, é só liberar o porte de arma, é só liberar arma, e é só fazer um monte de coisa. Eu falei, cara, eu não vejo sentido em eu ter arma na minha casa. Eu não vejo não tem sentido. Assim, eu já morei em zona rural, tá? E aí, na zona rural... Aí, beleza. Na zona rural é o contrário. Não faz sentido não ter arma, tá Sim, ligado? concordo. Não ter arma é o que não faz sentido. Tipo assim, eu lembro de situações que a gente chegava na casa de algum vizinho e eu falava, pô, tu não tem uma espingarda, né? Ele falou, não tenho não. Eu falei, pô, então se algum bicho invadir tua casa, a gente não pensa nem num outro ser humano, a gente pensa na questão do bicho mesmo, é muita mata, é perigoso. E aí, existem situações, só que a gente não tá falando disso, a gente não tá falando desse micro, a gente tá falando de liberar arma pro cara que mora na zona urbana, tá ligado? Que mora... Absurdo. E aí, essas coisas, elas vão me incomodando, e aí vem para a situação, né? Eu acredito muito ainda na política e no poder que ela tem, e acredito muito no que você falou, que só é através da política que a gente vai conseguir resolver problemas macros. Eu acredito muito nisso, porque vem questões de infraestrutura, vem questão de o asfalto que passa na minha casa, é questão macro mesmo, do todo, do que as pessoas usufruem. Só que eu não consigo entender como que as pessoas não se abrem a pensar essas coisas, sabe? Isso me inquieta um pouco às vezes. O senso crítico, ele é importantíssimo e não é só para política, é para tudo. A gente tem que estar todo o tempo se questionando, se reformulando, e não é tipo assim, questionando não no sentido de tipo, será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Não é nem necessariamente isso, será que o que eu estou fazendo é o mais certo? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso conversar com tal pessoa? Nós somos seres humanos, somos seres sociais, a gente precisa sempre estar se comunicando. Isso vale para relacionamento amoroso, como é o caso da sua namorada, relacionamento com amizade, com família. Claro, sempre tem limites, né? E aí, como eu falei, a questão do micro, tem a profissão que eu mais admiro, e nesse sentido ela é micro, é o médico. Assim, o médico, ele é essencial. Se não tiver médico, eu vou, sei lá, quebrar a perna e vou morrer. E aí já era todo o meu sonho vou pegar uma infecção ali, sei lá, já era todo o meu sonho da política. Então, assim, sem o micro, o macro não existe. Primeiro você precisa construir o micro, a gente precisa ter pessoas importantes em todas essas áreas, na área da comunicação, na área da saúde, para depois a gente realmente pensar no macro. E o ponto que você falou aí do treinador é muito real, tá, cara? Inclusive, não é à toa que é assim. Tem um filósofo muito bom, o nome dele é Zygmunt Bauman, ele é um polonês, e ele vai escrever uma obra chamada Sociedade Líquida. Aliás, tem várias, né? Mas a modernidade líquida, a sociedade líquida. O que isso quer dizer? Ele estudou a sociedade atual, moderna, e ele viu que tudo é muito líquido. Qual que é a característica do líquido? Ele se espalha muito rápido, né? O sólido, ele é parado, ele é estático. O líquido, se você joga água, ela vai se espalhar em todo lugar. As moléculas estão sempre em movimento. Então, a sociedade atual, ela é marcada pelo esse imediatismo. A gente quer tudo ao mesmo tempo, tudo na hora, e aí isso, infelizmente, se reverbera nas redes sociais. Então, hoje, o pessoal assiste um vídeo de 1 minuto, já está no outro, nem prestou atenção, não consegue assistir um vídeo de 2 horas, não consegue assistir um vídeo de 10 minutos, então o pessoal fica nesse imediato, e isso se reverbera em todas as áreas da sociedade. Futebol, a mesma coisa. O cara, perdeu um jogo já, não, tem que tirar esse técnico e tal, quero outro, quero mais. E aí o time tá jogando um monte de jogo, um monte de campeonato, um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí a gente perde um pouco da nossa essência humana, sim. E aí, voltando para a política, tem que ter o longo prazo, gente. Não existe país que cresceu, país que tem educação de qualidade, país que tem desenvolvimento que foi com 4 anos, quem dirá menos. A gente precisa de um governo longo, um governo estável. Não é um presidente de 4 anos, é uma coligação que vai durar décadas. É assim que funciona. E o futebol é a mesma coisa. Para o treinador fazer um trabalho bem feito, ele não vai conseguir fazer em 1 semana, 2 semanas, ele vai precisar de meses, talvez anos, né? Então, assim, o próprio Abel, beleza, realmente o processo dele foi rápido, mas assim, o auge que ele chegou, ele só chegou de 2 anos depois. Então, as pessoas são muito imediatas hoje, as empresas, é tudo muito imediato, mas a gente tem que respirar um pouco e falar, calma, a gente tem que pensar mais no longo prazo. A vida das pessoas também, né? As pessoas só pensam, tipo, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer agora? Gente, calma, tenha um planejamento, vamos pensar daqui 10 anos, vamos pensar na nossa saúde, na nossa educação, nosso trabalho. Então, assim, esse aspecto do longo prazo, né?
e de acabar com esse imediatismo é uma coisa que eu bato muito na tecla também. Da hora, Rodrigo. Cara, foi um prazer enorme conversar contigo, velho. Muito bom esse tempo que a gente passou junto aqui trocando uma ideia. Eu fiquei muito feliz quando você me respondeu, né, lá. Eu fico muito feliz, na verdade, quando todos os meus convidados me respondem, né? Principalmente isso que você falou agora, né? No mundo que a gente vive hoje, cheio então. de... E eu sou um cara meio louco, eu acabo chamando algumas pessoas, eu até entendo quem recusa, que não são famosas, né? É diferente do como é que é o podcast hoje em dia. O podcast hoje em dia, ele é muito... se é famoso, ele tem o que falar. Se não é famoso, não tem o que falar, então não é legal trazer. Inclusive, eu sou pouco convidado para podcast por causa disso, aqui na minha cidade, enfim. E eu não faço questão nenhuma também, até porque eu tenho um para falar, né? Então não preciso ser convidado para nenhum outro. Mas eu fico muito feliz porque eu queria mesmo conversar com você quando eu vi os seus argumentos, quando eu vi você falar, e você parece ser um cara muito gente boa também. Então eu fico muito feliz em ter esse retorno, né, em ter esse feedback. Eu gravei recentemente com a Amiri, não sei se você conhece, é um rapper chamado Amiri. Não conheço, mano. Rapper que eu escuto desde 2014, mano, eu ia trabalhar ouvindo ele, e eu fiquei muito feliz quando ele me retornou. Eu falei com a assessoria dele quase um mês falando com a assessoria dele, e eu tive muita paciência, porque eu sou um cara impaciente, estou trabalhando isso também, mas eu tive muita paciência de entender o tempo, né, que o cara tem agenda, o cara é cantor, né, o cara trabalha, enfim, mas foi uma realização muito grande gravar com ele, então eu fico muito feliz, cara, de coração mesmo, e fiquei muito mais feliz também pela nossa conversa que a gente teve, e fiquei feliz de você ter falado que geralmente quando você vai em podcast, né, você não fala muito sobre você, e aqui a ideia é exatamente essa, não ter um tema para a gente se prender, mas justamente deixar com que a conversa vá para a gente ter muita coisa para falar. E o final do programa, já que a gente falou muito de política e de esquerda, né, o final do programa eu sempre brinco que é o lugar de fala do convidado, né, é o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né, é um bate-papo, então como todo bate-papo a conversa vai, e te agradecer mais uma vez por ter colado aqui, meu amigo. Cara, eu que agradeço aí o convite novamente, acho que foi uma oportunidade bem legal de abordar alguns assuntos que normalmente eu não abordo, e eu participei de dezenas, como eu falei, realmente assuntos inéditos. Às vezes eu falo de muita coisa repetida, mas é legal falar perspectivas inéditas e tal, trazer essa relação com o futebol também. É legal de fazer esse raciocínio por próprio, e também é legal porque estimula as pessoas. E aí, esse que é o meu recado. Meu recado principal é: não desistam do Brasil, não desistam da política. Tá difícil? Tá. Mas tudo na vida que vai trazer grandes recompensas requer grandes desafios. Isso é inegável. Cada ano que passa, e quanto mais velho eu vou ficando, eu vou percebendo isso. Então, assim, não vai ser do dia para a noite que a gente vai construir um Brasil melhor, uma nação melhor, né? Então a gente vai ter muito trabalho, vai ter muita dor de cabeça, mas eu acredito no resultado. Ou pelo menos, é aquilo que eu falo, pode ser só um pouquinho, cara. Se eu melhorar a vida do brasileiro, das pessoas, pelo menos um pouco, eu já vou ter feito minha missão, e aí o que existir na vida após a morte, eu aceito o meu destino, não tem problema nenhum. E é isso, cara. Quem quiser conhecer mais aí, me seguir nas redes sociais, Loconte, só jogar aí vocês vão achar. E se envolvam na política, não precisa ser necessariamente entrando em partido e tal, mas comentem, debatem, troquem ideia, né? Vão atrás, pesquisem, estudem. Acho que pelo menos todo mundo tem que saber um pouquinho de política, é um dever, porque a gente vive em sociedade. A não ser que a pessoa queira viver numa ilha isolado, aí não precisa saber de política. Mas não é o caso. A gente vive num país, a gente vive num mundo, e tem que saber, né? A partir do momento que você é um adulto e tal, tem que ter essas responsabilidades, né? Mas é isso. Obrigadão aí pelo convite. E não desistam do Brasil. Tamo junto, meu amigo. Até a próxima. Até mais.